outra questão bem legal, né? Que fala um pouquinho do papel do ozônio e o quanto ele é essencial. Anteriormente, se você está seguindo a ordem e tudo mais das postagens, eu acredito que você viu a questão anterior que falava um pouquinho em uma das alternativas sobre a camada de ozônio que fica na estratosfera. Então, se você soubesse o funcionamento, o conceito de uma das alternativas, mesmo que esteja errada, a gente conseguiria aplicar em outras questões, tá? Então, por isso que é muito importante, muitas vezes, a gente rever as questões que são erradas, que às vezes ajudam em outras, e por aí vai, né? E por que elas estão erradas? Sobre essa questão aqui, ele fala o seguinte, que o oxigênio é vital para a vida na Terra e sua origem se dá pela atividade biológica. Justo, né? Ele pode vir de 3 fontes principais: gás oxigênio, O2, gás carbônico, CO2 e água, que é o H2O. O gás ozônio, formado a partir das reações complexas que envolvem outros gases e a presença de luz solar, tem funções diferentes dependendo da altitude em que se encontra. Primeira coisa, aqui é uma questão que vai falar sobre o gás ozônio, que é o O3. Então ele me pergunta o seguinte: segundo então esse enunciado, é correto afirmar o que a respeito do gás ozônio? Então, vamos lá. Eu já marquei aqui a alternativa certa, que seria aqui a letra D. De acordo com o que vimos na última questão, eu expliquei a respeito da formação da estratosfera e que ela é responsável principalmente pela filtração da radiação ultravioleta do tipo B, tá? Então, aqui a gente tem uma camada de ozônio, como eu até desenhei anteriormente, que ela fica localizada na própria estratosfera e ela acaba sendo vital para a vida na Terra, porque ela absorve, né, os raios que chegam aí do sistema solar, do Sol. E esses raios, cerca de 90%, ela absorve cerca de 90% desses raios, tá? Então, 90% é absorvido pela camada de ozônio na estratosfera, tá? E, basicamente, se não tivesse a camada de ozônio, a gente teria um ambiente inóspito para a vida, né? Para a sobrevivência da vida terrestre. Então, terrestre, aquática, enfim, porque as temperaturas iriam ser absurdas, né? Seria um ambiente totalmente inóspito. Então, é muito importante porque ele facilita essa filtração da radiação ultravioleta do tipo B. E a gente sabe que a maior parte do tipo B, que é a ultravioleta do tipo B, ela é responsável por causar, por exemplo, patologias como câncer de pele. Além, tá bom, de danos ao DNA. Certo? Então, por isso que seria a letra D dado. Letra E. Por que não poderia ser a letra E? Marquei a troposfera. A troposfera é a camada mais superficial, né? É por onde passam ali os aviões e tudo mais. E a troposfera, além de falar que é na troposfera, que está localizada a camada de ozônio, coisa que não é, que é muito superficial, está afirmando que é um gás não poluente. Vamos lembrar, então, que a troposfera, só por encargo de consciência e explicação, ela se refere a uma baixa atmosfera. Ok? E, basicamente, ela é muito próxima do solo. E, como eu disse, onde ficam ali os aviões e tudo mais, né? E vamos lembrar que o ozônio na troposfera, realmente temos o ozônio na troposfera, mas não temos a camada de ozônio na troposfera. Perdão se eu não acabei não falando, não destacando isso bem. Não temos a camada de ozônio na troposfera, mas temos ozônio na troposfera. Inclusive, vamos lembrar bem, um dos assuntos que rege o que estamos vendo é o componente, né? O ozônio sendo um componente aí do smog fotoquímico, né? O smog fotoquímico, ele acontece na troposfera, pela incidência de gases poluentes, e um deles é o ozônio, tá? Que é considerado um poluente atmosférico gigante, né? Se eu não estiver enganada, ele é 21 vezes pior do que o CO2, que é o dióxido de carbono normal.
Então, ele é um poluente atmosférico. Tá? Que é prejudicial não só para a saúde humana, como também a saúde vegetal também. Então, errado aqui, né? E ele se refere a gás ozônio, tá? Então, vamos prestar atenção nisso. Na biosfera, e é usado no processo de fotossíntese. Gente, o gás usado na fotossíntese é o CO2. A gente acabou de ver uma questão que fala sobre isso, né? Vou até copiar, porque é um assunto que rege isso aqui, é importante, né? Então, vamos lá. A gente viu que na fotossíntese, o gás utilizado é o CO2. A gente até viu a etapa e tudo mais, as etapas, e a gente viu a respeito que esse processo de captar o CO2 é importante para o sequestro de carbono e tudo mais. Então, é o CO2 aqui que é usado, e não o ozônio, tá? Então, por isso que a letra C está errada. Então, ó, letra E está errada, letra C está errada, letra B. No solo, quando fixado, absorve radiação infravermelho distante. Peraí. Eu vou desenhar o que essa questão está me dizendo, tá? Tem um solo aqui. Supor que aqui é um solo. Nesse solo, então ele disse que eu vou ter uma fixação. Olha o quão absurdo às vezes pode ser uma alternativa, tá? No solo, quando fixado, tá? A gente vai ter a fixação do ozônio. Esse ozônio, que vai estar concentrado aqui, vai absorver radiação infravermelho distante. Então, vai chegar aqui uma radiação infravermelho e é o ozônio que está no solo que vai absorver. Não tem nem cabimento isso, né? Ele quis confundir os candidatos que ali na hora, né, iriam associar ali o gás ozônio à camada de ozônio, que foi o nosso erro inicial, né? Lá na alternativa rapidamente você poderia ligar a camada de ozônio. A camada de ozônio, a gente tem a absorção da radiação infravermelho. Só que, veja bem, ele se refere ao gás ozônio. O gás ozônio não é absorvido pelo solo, negativo. Então, a gente já consegue excluir também essa alternativa. Certo? Letra A. Na atmosfera, ajuda a formar nuvens. Poxa, gente. O que ajuda a formar nuvens, na verdade, a formação de nuvens, ela é dada pela condensação do vapor de água, né? Lá no ciclo hidrológico da água, a gente vê, na verdade, que a formação de nuvens é dada pela condensação do vapor de água. Coloquei H2O, tá? Então, a gente tem essa condensação do vapor de água e a gente tem a formação de nuvens, tá? O ozônio é um gás, então não poderia ser. Então, essa questão fácil, tá? Fácil, ok? E eu trouxe aqui uma exemplificação, né? Muito importante você saber as camadas, né? Então, aqui a gente tem a estratosfera com a localização da camada de ozônio. A troposfera é a camada mais superficial que temos, né? Ela vai daqui até aqui. E a estratosfera pega tudo isso aqui até aqui, né? Então, a estratosfera é muito importante para, então, essa preservação da camada de ozônio, tá? Mesosfera, onde acontece a aurora boreal, né? A aparição de cometas, termosfera, satélites, né? E por aí vai.